Olá! Certamente você já deve ter ouvido falar de aparições de Nossa Senhora. Certamente ficou também sabendo de notícias sobre videntes que afirmam ter recebido uma mensagem divina. No decorrer da história do cristianismo, muitas pessoas se apresentaram como tendo recebido aparições e revelações divinas. Esse é o caso, por exemplo, de São Paulo, no caminho de Damasco. É o caso de Pedro, na casa do centurião Cornélio. É o caso de Estevão, que antes de morrer viu a glória de Deus e Jesus sentado à direita do Pai. Manifestações extraordinárias como essas, relatadas pela Bíblia, pelo Novo Testamento, se verificaram também para além da primeira geração do cristianismo. É o caso, por exemplo, de São Francisco de Assis, que recebeu a mensagem divina de uma cruz, de uma igreja. É também o caso de Santa Matilde de Magdeburgo, que teve várias visões de Jesus. Além desses fenômenos, todos nós sabemos de algumas aparições de Nossa Senhora que alcançaram um grande reconhecimento da igreja. Esse é o caso das aparições de, por exemplo, Guadalupe, de Lourdes, de Fátima. Infelizmente, houve também na história muitos casos de histeria coletiva, de fraude, de manipulação da credulidade das pessoas bem intencionadas. Não é segredo para ninguém que a igreja, ou mais exatamente o magistério da igreja, sempre teve uma atitude de prudência em relação às aparições e revelações privadas. Prudência essa que é uma exigência de discernimento. Prudência é uma exigência de discernimento. A igreja procura evitar tanto a credulidade ingênua quanto o ceticismo agnóstico e, ao mesmo tempo, procura examinar a autenticidade das revelações privadas e das aparições. Um verdadeiro milagre e uma autêntica aparição, nada tem a temer do exame da igreja. Seria, pelo contrário, um mau sinal se um presunto vidente não quisesse se submeter de bom grado a um exame crítico. De fato, os grandes santos e místicos da igreja não só não se negaram a ser examinados pela igreja, mas até mesmo pediram este exame. Como podemos distinguir as aparições e as revelações autênticas e verdadeiras das manipulações e dos fenômenos de histeria coletiva? A igreja, em sua bimilenar história, estabeleceu critérios seguros e claros para esse delicado discernimento. Primeiramente, deve-se fazer uma distinção nítida entre revelação pública e as revelações privadas. Jesus Cristo é a plenitude da revelação, por isso é o paradigma e é também o critério para a avaliação de qualquer outra revelação privada. A economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada e está reservado à fé cristã apreender gradualmente todo o seu alcance no decurso dos séculos. No decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas como autênticas pela autoridade da igreja. Todavia, estas revelações não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar, não é completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis, o sentir dos fiéis, sabe discernir e guardar o que nestas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. É o caso, às vezes, de certas religiões não cristãs e também de outras seitas recentes que foram fundadas sobre revelações que pretendem completar ou superar
a revelação de Jesus Cristo. Por hoje é só. Receba, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.